Jnana Timirandasya Jnanajana Shalakaya Kakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodaya. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje vamos falar aqui mais um verso do Bhagavad Gita, dando continuidade aí ao capítulo 10 do Bhagavad Gita, intitulado A Opulência do Absoluto, e hoje nós vamos falar o verso 11, tá? Na aula passada, verso 10, agora o verso 11. Bom, dentro de uma recomendação que veio aqui na intuição, né? Que tem muita gente que fala assim, mas o Bhakta alemão é isso, o Bhakta alemão é aquilo, ele é iniciado, ele não é iniciado, ele é uma pessoa X, é uma pessoa Y, isso aí não importa. O Bhakta alemão, tá? É uma pessoa normal, comum, igual você, que não tem essa ligação institucional. Eu prefiro trabalhar assim a minha vida espiritual, sem estar ligado com, né, religiões, instituições, e simplesmente eu venho aqui nesse espaço para quê? Para falar a consciência de Krishna, tá? Não estou querendo posar de mestre, de instrutor, não, eu simplesmente venho aqui e falo, ou repito os versos que o Senhor Krishna está dizendo. E aí, dentro de uma intuição, já que eu sou rendido ao Senhor Krishna e Ele está no meu coração, naturalmente o Senhor Krishna ele me inspira a falar certas palavras. E essa inspiração está no coração de qualquer pessoa que se rende a Deus, né? No caso aqui, para mim, Deus, dentro da autoridade, dentro da realização que eu tenho em meu coração, é o Senhor Krishna. De modo que eu sento aqui quase todos os dias, né? Ou então eu estou sempre falando de Krishna, nem sempre gravando o que eu estou falando. E dentro do possível a gente passa esse conhecimento para as pessoas que estão interessadas em realizar o espírito. De modo que quando você ingressa publicamente em determinada área da sociedade e começa a falar certas coisas, você está interagindo com várias mentes. E tem pessoas que não vão gostar de você. Vão começar a querer incluir em você
os atributos ligados à instituição dessas pessoas. E outras pessoas simplesmente gostam da sua pessoa, simpatizam-se, né? E ouvem as aulas e aprendem e seguem o processo. Porém, quando eu entro aqui, eu não tenho nenhuma intenção de parecer que eu sou ligado a uma religião. Assim, eu sou um devoto de Krishna. O Bhagavad Gita explica que todo mundo, sabendo ou não disso, é um devoto de Krishna. Uns não sabem disso, estão adormecidos. Ou sabem, mas por não fazer a prática diária, por não exercer o serviço devocional, não há uma qualificação interna para elas se ocuparem em algum serviço a Deus. E outras pessoas, né, estão assim como eu, seguindo uma vida tranquila, vivendo materialmente igual a uma pessoa normal, e vem aqui nesse cantinho e fala sobre Deus. É um prazer da alma falar sobre Deus. E tem pessoas que são assim, devotos puros, né? Qualificados como devotos puros, que estão assim completamente vivendo na missão divina no planeta Terra, renunciaram toda essa parte material. Então, eles são almas assim que estão mais interagindo mais profundamente com Deus. Mas Krishna, ele aceita qualquer interação. O que importa é você entender que você é uma parte integrante de Krishna, que você está numa forma humana que tem uma inteligência que lhe capacita a obter o conhecimento que vai fazer você tomar a atitude de se ocupar dessa consciência espiritual e daí trabalhar a sua vida para você voltar para o mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma. Na verdade, todos esses universos, toda essa energia, né, em que chamamos, né, ou classificamos de mundo material, está dentro de Vaikuntha Loka Dhamma. A energia material é uma energia que Krishna, né, transmuta com seu poder supremo, infinito, nessa forma de energia externa, que é uma energia que tem esse esquecimento de Deus. E se estamos aqui, nesse mundo, né, nesse planeta, ou nessa ilusão de achar que existe um mundo externo que se relaciona com esse corpo, assim como um sonho, né? Quando você está sonhando, aquele mundo, seu corpo astral está lá, tudo parece que é verdade. E aqui também é a mesma coisa. Então, Krishna, ele cria isso, mas dentro do sonho, ele apresenta a verdade, ele apresenta o conhecimento real, para que cada pessoa, tendo o contato com esse elemento sagrado, que é a palavra, né, de Deus, o verbo divino, essa pessoa possa se libertar desse sonho, acordar definitivamente. Quando você acorda de um sonho, né? Esse exemplo é maravilhoso, assim, sempre repetir, porque temos que ter analogias para compreender certos fatos. Quando você acorda de um sonho, imediatamente você percebe que aquilo era um sonho. E aqui, nesse sonho físico, vamos falar assim, quando você desperta espiritualmente, lá no seu íntimo, na sua realização, você compreende que esse mundo físico aqui também é um sonho. E existe o estado de sono sem sonhos. É um sono profundo, onde não tem, né, objetos dos sentidos, não tem nada material, só que você está completamente apagado. E aí a sua consciência vai para o sonho e você começa a ter umas imagens mais sutis, o mental, o plano mental também, e aqui no plano físico você está tendo essa manifestação, né? Você que está co-criando com Deus sua própria realidade para ter a experiência que você precisa aqui nesse universo, nesse planeta, nessa galáxia. E Deus, ele acompanha a alma no espírito, né? Junto com o espírito. Deus está caminhando o tempo todo
presente no coração, nos fornecendo essa possibilidade ou oportunidade de que todo espírito que realmente se renda a ele, que aceite que está vivendo numa ilusão e que é preciso ir além disso, transcendendo os modos da energia material, essa pessoa receba os méritos, né? Que ela tenha o merecimento de se libertar. Se você está numa cadeia, né? Você é um preso e você quer a liberdade, você vai se comportar de acordo com as leis, né, harmônicas daquela cadeia para sair mais rápido, vamos dizer assim, para sua pena ser reduzida. Temos que fazer isso para reduzir a nossa mente, né, a nossa pena, né, aqui nessa energia material, temos que purificar a nossa mente. Quanto mais descondicionamos, desprogramamos essa energia mental, toda essa tradição, tudo aquilo que colocaram na nossa cabeça desde quando esse corpo material estava na infância, e você vai recebendo isso tudo sem contestar, porque você é uma criança, né? Você segue o que estão falando para você. Você chega na idade adolescente, adulto, e tem a capacidade de se questionar espiritualmente. Ou se uma sociedade tem um tipo de religião, você vai seguir aquela religião, ou aquela política, ou aquela tradição, aquele jeito de ser daquele país. Para você aquilo é o normal, é a informação que foi onde você foi programado. E aí quando você olha outra cultura, outra religião, naturalmente você vai contestar porque está fora da sua programação. Porém, né, quando você se rende a Deus, nesse sentimento, além da religião, além da filosofia, quando você se entrega aos pés de lótus de Deus, naturalmente você não fica mais preso às instituições, às religiões, nas quais, né, muitas delas são uma espécie de manipulação da mente das pessoas, assim como na política, né? Na política, onde há tantas narrativas, tanta mentira, tantos interesses obtusos, e você vai adentrando essa energia, essas informações, e acaba que você cria também uma ideologia nesses campos, né, político, social, religioso, no campo de entretenimento. Você passa a ter uma preferência. Então, Krishna, quando vem a esse planeta, né, isso aí é normal. O que é isso? É o egoísmo. Quando você se identifica com a sua mente, com o seu corpo, naturalmente você vai criar várias ramificações em várias encarnações. Cada encarnação vai ter uma opção para você aprender, se desenvolver. Essa encarnação, né? Eu nasci aqui como Bhakta alemão, já devo ter vindo em algumas vidas trabalhando a minha vida espiritual. E Krishna explica que quando você desenvolve a sua consciência, na outra vida você vai começar do ponto onde você parou nessa. E já a vida material é toda perdida. Apesar de você nascer com um gostinho material daquilo que você desejou materialmente nessa vida e não conseguiu. É por isso que você está encarnando, né, nesse mundo. Se eu também, o Bhakta alemão, estou aqui nesse mundo, é porque eu estou com algum desejo material que eu tive na vida passada e agora eu tenho que me resolver nessa. Não que seja algo ruim, mas é porque você está preso sob a influência material. E quando você lê o Bhagavad Gita, Krishna nos ensina a nos libertarmos dessas, né, falsas ideias, dessa programação que está te levando para outra encarnação, onde você vai entrar em total esquecimento e aí vai ter que começar tudo de novo. E o espírito tem que dar um basta nisso. Por isso que, né, você tem que entrar na consciência de Krishna.
De modo que o Bhakta alemão, né, falando aqui sem egoísmo, sem humildade, sem nada, as pessoas passam a admirar o Bhakta alemão porque ele está falando sobre a alma, sobre Deus, sobre a verdade que liberta. Então é bom, pode admirar em relação a isso. E que você também seja um orador, né, da obra divina, por exemplo, do Bhagavad Gita, para que as pessoas também possam admirar a sua pessoa, nesse sentido que você realmente se decidiu, né, tomou essa atitude de não quero mais estar aqui nesse mundo de ilusão, ou enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou estar consciente de quem eu sou, de quem é Deus, eu vou tentar fazer algum serviço para Deus para passar essa iluminação para as outras pessoas. Porque a realidade, como eu explico aqui, é simples, é simples. Você é aquilo que você sempre vai ser, sempre foi e sempre será. Uma parte integrante de Deus, Krishna. E se seguimos o Bhagavad Gita com essa mentalidade, né, ou com a mente devotada ao propósito da inteligência, que é submetida ao espírito para discernir tudo aqui nesse mundo, do que é o ideal fazer nessa relação da atingir o propósito último da vida, sua vida é um sucesso, é uma vitória. Repetindo de novo aquele último verso do Bhagavad Gita, depois de Krishna falar todo o Bhagavad Gita, Sanjaya, né, que narrou essa escritura para Dhritarashtra, que era o rei cego daquela época, né, isso é simbólico também, né, o rei cego, né, que não enxerga as coisas. E Sanjaya, no final ele fala, quem está como Krishna em Arjuna, ou seja, Arjuna é um discípulo direto, eterno de Krishna, recebendo as instruções como precursor das instruções do Bhagavad Gita. Krishna escolheu ele para receber esse conhecimento. Se você é como Arjuna, você também se torna um precursor do conhecimento de Deus diretamente quando você está falando o Bhagavad Gita. Né? Além do que, a presença divina no seu coração vai te inspirar a você até falar coisas de acordo com essa época em que a gente vive, né? Encontrar certos exemplos, certas analogias. E daí tudo isso é maravilhoso. Então não olhe assim, o Bhakta alemão, isso eu não quero. Eu sou uma pessoa que vem aqui e falo sobre a consciência de Krishna, não tem intenção nenhuma de ter discípulo ou de pessoa, né, que fala assim, babando ovo, né, que fala assim. Não, o Bhakta alemão é uma pessoa normal e eu quero que você também fique nessa posição de pessoa normal e não pensando, agora eu sou um devoto de Krishna, então obrigatoriamente eu tenho que colocar aquela roupa, né, ficar careca, assim, seguir os parâmetros, as regras de uma forma obrigatória numa instituição, e tudo isso aí vai te afastando da ideia central, que é você ficar todos os dias em Krishna, cantando o santo nome de Deus, estudando o Bhagavad Gita. E muitas vezes quando a gente fala isso aqui, cria uma espécie de revolta nas outras pessoas que querem, né, que o Bhakta alemão siga aquele padrão, né, aquela hierarquia. Eu não estou interessado nisso, eu estou interessado simplesmente em viver na consciência de Krishna e falar sobre Krishna. Quem quiser ouvir sobre isso ou não, tem pessoas que classificam, olha lá, o cara lá fala de Krishna, mas ele não tem iniciação, ele não tem uma instituição, ele não segue nada, ele não está no meio físico onde estão devotos. Eu falo, mas isso aí, mas eu não sou assim, não tenho essa ligação. A minha ligação é diretamente com Krishna. Certo? E eu vou estar bem em qualquer lugar que eu tiver, com qualquer devoto, qualquer religião, seja espírita, seja católico, né, evangélico, que está falando aqui que no Brasil tem mais essas linhas. Eu vou estar muito bem em qualquer lugar, desde que eu veja que as pessoas em seus determinados níveis de consciência estejam aí, pelo menos, voltados para a espiritualidade. E não me associo com pessoas que estão trabalhando com Deus no sentido interesseiro,
o financeiro, né? A questão é que você e Deus é uma relação única. Cada pessoa tem uma relação exclusiva com Deus, particular. Daí vai do seu coração. O que você está querendo em relação a Deus? Agora que você entendeu que Krishna é a suprema personalidade de Deus, você está cantando o santo nome, está de alguma forma lutando, né, assim, contra a Maya, porque todos os dias tem a energia externa, você está dentro da energia externa. Daí o mestre Jesus, que é o outro meu mestre, né, que eu escolhi, ele está dizendo, você tem que orar e vigiar o tempo todo. Até mesmo aqueles que são partidários da mesma filosofia que você está falando, muitas vezes por inveja ou por um sentimento de que você está aparecendo mais do que eles vêm e te atacam. Então isso é normal dentro da mentalidade humana. E daí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele no verso 3 do Sri Shikshastaka, que está até no último capítulo do Chaitanya Charitamrita, ele está descrevendo as qualidades de um devoto, né, verdadeiro de Krishna. Então, o devoto verdadeiro não é aquele que está seguindo a opção de ritual, de regra, até mesmo para cantar a japa, né? Tem que cantar com aquela quantidade de voltas, X, e aí a pessoa vai cantando e se sente culpado se naquele dia ele não cantou aquela quantidade de voltas e que ele tem que obedecer ao mestre espiritual, assim, mas não é tudo isso aí, são regras, acabam te atrapalhando no final. Então você tem que cantar o santo nome, não tantas vezes por dia, mas o dia inteiro, mentalmente, ou canta, quando você canta na Japamala, que é aqui, ó, Japamala é onde são as contas onde a gente canta, né, o santo nome. E a vida simples, pensamento elevado, vida espiritual é néctar. Não é um compromisso obrigatório com algo, com outras pessoas, onde você tem que mostrar serviço, ou alguma coisa onde você esteja tendo uma fama, né? Não, vida espiritual, né, conforme o Senhor Chaitanya explica nesse verso 3 do Shikshastaka, é isso, você tem que ser humilde, tá? Tem que ser humilde como a grama, né? O Senhor Chaitanya fala, humilde como a grama. A grama você anda ali, ela está ali lá no parque, você vai pisa em cima da grama, depois ela baixa, sobe. Então é humildade, não humildade assim de coitadinho, humildade de que você não está, o seu ego não está querendo aparecer, certo? Depois o Senhor Chaitanya diz sobre a árvore, né? O devoto é como uma árvore, ele tem a tolerância. A árvore, ela é cortada, jogam pedra na árvore, tiram seus frutos, pegam sua sombra, outros vão e até cortam essa árvore, mas ela está ali a serviço de Deus, não está, ela é tolerante, né? Esse mundo aqui de Maya é muito agitado, as pessoas são muito competitivas, fanáticas, né, loucas, porque se você não está conectado em amor com Deus, a sua situação interna, emocional e psíquica é desequilibrada. Mesmo que você more num templo, que faça orações todos os dias, que siga uma ritualística, se você ainda não se empoderou, né, nessa intuição de ter o contato com Deus em seu coração, você está perdido. Mesmo que você seja o melhor orador do planeta. Compreende? Então tem que ser tolerante, o Senhor Chaitanya está falando, bem tolerante como uma árvore, desprovido, né, de orgulho. A árvore não tem orgulho, ela está ali para oferecer a sua sombra, os seus frutos, né? Os passarinhos vêm e se abrigam nela, fazem ninhos. Dessa maneira, o seu coração tem que ser, né, como fala, um coração de mãe espiritual. Todo mundo que chegar, o filho rebelde, ou o filho bom, ou a pessoa que te critica, ou a pessoa que te elogia, você não está dentro desse contexto de envolvimento,
de situações emocionais. Então, Krishna fala, né, humildade, tolerância, e o terceiro item é respeito. Tem que respeitar todo mundo, todos, porque cada um está numa posição espiritual e nem deve esperar respeito para si mesmo. É isso que Krishna fala, né? Chaitanya, você só pode colocar esse colar aqui, ó, no seu pescoço, ou cantar o santo nome, quando você for humilde, tolerante e oferecer respeito para todas as criaturas, né? Todas as criaturas do reino de Deus, em cada forma específica, você entende que o espírito está se desenvolvendo, até que ele chega nessa forma humana. E nessa forma humana, também, se a pessoa está desequilibrada mentalmente, ele vai querer ter uma posição, porque é o ego, né? O ego, ele quer ser o espiritual, ou então ele quer ser o ateu. E daí começa toda aquela briga, todo aquele enfrentamento um do outro, e aí confusão generalizada. E Krishna explica que você transcende os modos da natureza material. Quando você está no espírito, naturalmente você é humilde, tolerante e respeita cada pessoa no grau, no nível que ele está de consciência divina. Essa é a fórmula do devoto puro, né? Do devoto que tem pureza. Ok? Então, dado aqui esse recado, vamos dar o prosseguimento ao verso 11 do capítulo 10. Então, verso 11, vamos falar aqui. Tesham evanukam partam aham agyanajam tamaha nashayami atma bhavasto gyanadi penabhasvata. Tradução: para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Esse verso o próprio Deus está falando, né? Ele está falando eu, Krishna, Vishnu, né? Que Krishna tem essa forma de Vishnu, né? Dentro do coração. Então Krishna fala, eu sou a fonte de todo conhecimento, eu sou a fonte de todo brilho, a fonte de toda a iluminação. Então, quando você se rende a Deus com sinceridade, independentemente de tudo, o que é um conjunto de situações ou de pessoas na sua vida que estejam caminhando, né, nesse sentido espiritual, e você entende que a minha relação com Deus é particular, depende de eu ser verdadeiro naquilo que eu quero. Se posteriormente, dentro da minha realização e iluminação, eu for, por exemplo, trabalhar publicamente com as outras pessoas para divulgar a mensagem de Deus, isso aí vai estar acontecendo sob o controle de Deus. E não porque eu quero aparecer, né, em relação a isso, que é o que a gente comentou até agora nessa explanação, nessa reflexão. Então, Krishna está falando aqui, se você, né, que o verso passado, Krishna fala assim, para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Depois desse verso, né, quando as pessoas realmente estão devotadas a servir Krishna com amor, não esqueça essa palavra, tem que ter amor, tá? Não é servir por interesse material, não é servir porque você é um coitadinho ou porque tem a consciência pesada. Você tem que servir a Deus com amor. E esse amor é ensinado por Krishna na forma do Senhor Chaitanya, nessa Kali Yuga, que é uma era de ferro, né? Era pesada.
Nós despertamos esse amor, revivemos esse sentimento, né, de gratidão, de reconhecimento de quem é Krishna de uma forma revelada através de cantar o santo nome de Deus. Mas é tão simples, é só cantar. Eu falei, é só cantar. Mas não é só cantar, você tem que entender que esse nome é Deus. Quando você está cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Deus está diretamente presente nesse som. E quanto mais você está em contato com esse som, que é a presença de Deus, mais a sua mente, que está programada materialmente, passa a vibrar espiritualmente. Você transmuta a sua energia. Isso é a vida espiritual, é isso que você tem que fazer. E aí o Senhor Krishna fala, né? As pessoas que estão constantemente devotadas a me servir com esse amor, com essa vibração de entrega, de rendição, ele vai dar a compreensão pela qual você vai até ele. Onde está Deus? Não é espaço-tempo, isso que eu estou falando, é uma realização. Você vai realizar Deus no seu coração. Compreende? E esse verso é tipo um gancho desse outro aí do verso 9 do capítulo 10. Onde Krishna está falando que se você se rende a mim, nesse amor, eu manifesto a minha misericórdia. Então você está pedindo a Deus, por favor, Deus, me revela, por favor, me ocupa nesse mundo de uma forma consciente, amorosa, para que eu possa viver a minha vida feliz, em paz, consciente, né, de tudo o que é esse mundo, quem sou eu, para que esse conhecimento se aflore na minha existência de uma maneira realizada, e não teórica. Você tem que viver 24 horas, né, considerando o tempo dessa forma humana, desse planeta Terra. Assim. É isso que Krishna fala. Pensa sempre em mim. Né? Torna-se meu devoto. Compreenda. A partir do momento que você sabe quem é Deus, a sua atitude, né, isso que se chama o seu serviço, é você pegar a sua energia e canalizar para Deus. E aí, nesse verso, Krishna fala, para lhes mostrar misericórdia especial, tá? Então é especial. Quando Deus se revela para você, é uma misericórdia especial. Você não quer ser especial nessa vida? Você não quer ter algo especial? O que é especial nesse mundo? Né? Especial nesse mundo é a misericórdia de Deus. Então logo você receba a misericórdia de Krishna, onde ele se revela, você se torna especial nesse mundo, para Krishna, que vai trabalhar com você numa cocriação de expansão da consciência espiritual, onde a sua energia amorosa vai ser transmitida para outras pessoas. Por quê? Porque você entrou no caminho do Espírito, né? Passou pela porta estreita, né? Como diz o mestre Jesus, né? A porta que a maioria das pessoas passam é larga, né? E não conduzem a nada assim interessante. Mas são poucas ou raríssimas as pessoas que estão entrando pela porta estreita. Por quê? Porque as pessoas não querem abandonar aquilo que elas pensam que são as facilidades, o conforto da vida material. Que elas têm medo de... eu tenho medo de arriscar a minha vida material para ficar só na vida espiritual. E não é assim que funciona. Isso aí é manipulação. Para você ficar na vida espiritual, você não precisa deixar a vida material. Você tem que compreender o que é a vida material e agir espiritualmente dentro da energia material. É isso que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, principalmente nos capítulos relacionados a Karma Yoga, onde você oferece tudo aquilo dentro das suas ações e sentimentos para satisfazer a Deus. Assim, né, tem o exemplo, quando você precisa comer aqui, a forma humana sua precisa se alimentar para sobreviver. Só que ao invés de você se alimentar para satisfazer o seu ego, né, você faz
a comida e oferece a Deus, ou onde você estiver, você faz uma oração entendendo, reconhecendo que aquele alimento é a energia de Deus que está suprindo essa forma humana, que é um instrumento que é te dado por Deus para você evoluir em consciência nesse mundo. De modo que você não muda nada, você só muda a consciência. E certas coisas, por exemplo, que você faz aqui nesse mundo material, que realmente atrapalham muito a possibilidade de você purificar a sua energia, naturalmente você vai deixando de lado. Por quê? Porque você está se purificando, você já não mais simpatiza com certas coisas nesse mundo. Ou seja, você se torna um estranho no ninho, porque se você vive num hospício e você não é louco, você vai estranhar que está todo mundo louco. Porque antes você era louco também, mas agora você está são, está consciente, você consegue ver como que todo mundo está louco. Ou podemos dar o exemplo numa terra onde todo mundo é cego, você era cego também, e de repente você começou a enxergar. E você começa a explicar às pessoas que têm essa cegueira, né, principalmente espiritual, qual é a realidade de você enxergar, ou a realidade de sentir o amor de Deus. Mas as pessoas não podem entender, elas estão vivendo nessa cegueira, né? Compreende essa analogia? É assim que você vai ficar aqui nesse mundo depois que você se iluminar. Mas, através da iluminação, você adquire o dom da compaixão, o dom da tolerância, da humildade, do respeito, e passa a falar sobre Deus naturalmente, sem querer forçar a barra de ninguém. Algumas das pessoas que possam estar loucas ou dentro dessa cegueira vão ter um interesse, né, de compreender isso. Então você aprofunda, ou você indica algum livro, né, em braille para a pessoa que é cega, ou ensina ela a ler em braille, depois mostra qual a técnica, a possibilidade, ou o método, né, que Deus nos ensina para nos libertarmos, para abrirmos os olhos, para termos, né, o raciocínio mais ideal, para sair dessa loucura, dessa maia, dessa matrix. Então, Krishna está falando aqui, para lhes mostrar misericórdia especial. Eu, né? Krishna está falando eu, não é o Brahman, não é uma energia que está falando sobre Krishna, não. É o próprio Krishna que está falando eu, na minha forma de Vishnu no seu coração. Então, a forma de Vishnu no seu coração não é diferente de Krishna. A forma de Vishnu é só uma forma que ele manifesta aqui no seu coração, que é aquela forma de 4 braços, que é revelada. Inclusive, eu tenho até uma meditação aqui nas minhas playlists dessa forma. Mas você entende absolutamente o nome de Deus não é diferente de Deus, assim como a forma expandida dele de Vishnu dentro do nosso coração não é diferente dele. Não tenta separar as coisas, tenta entender as coisas de uma forma mais absoluta. Abstrai a dualidade, porque tudo é Deus, mas ele tem aspectos de manifestação. E aí ele está no nosso coração como Vishnu, e ele está explicando aqui nesse verso, né, que eu residindo em seus corações, para lhes mostrar misericórdia especial, próprio Deus falando isso, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então esse exemplo aqui é maravilhoso. Deus também fala por analogias, né? Quando você está de manhã sob o sol, a luz brilhante do sol, você enxerga as coisas, cada coisa no seu lugar. Você enxerga, né? Você começa a caminhar mais fácil, você aprecia a beleza, as flores, essa luz brilhante, você ouve músicas maravilhosas, o passarinho, você contempla a qualidade das pessoas, tudo que são qualidades de Deus. Então, mas aí quando chega a noite, certo? Chega a noite você já não enxerga, né? Principalmente num lugar que não tem nenhuma luz, você não vai enxergar igual de manhã.
Aí você anda tateando aqui nesse mundo material e está sujeito a certos perigos, né? Porque você não sabe para onde está indo direito, mas você entende que é para lá que eu tenho que ir, mas você está na escuridão. E o mestre espiritual, ou uma pessoa iluminada, ele é como uma lua cheia, que está refletindo esse sol divino na escuridão da noite material, onde a maioria das pessoas estão, e aí essa lua tenta mostrar mais ou menos o brilho dessa luz do sol aqui nessa energia material. Aí você não vê o sol diretamente, porque você ainda não é realizado, mas através da luz daquela pessoa, daquele devoto avançado, aquela pessoa que se entregou mais profundamente a Deus, ou de um mestre espiritual, ou de um guru, chame você como quiser, através dele você vai perceber essa luz divina sendo emanada, e isso, quando um devoto está emanando a sua luz, a sua explicação sobre isso, é para fazer você se motivar também a entrar nessa luz completa que ele vive. Você vê a lua na pessoa avançada, lua cheia, mas a pessoa que está refletindo o sol, dentro de Maia, ele já está vivendo no sol. Compreende? E aí, quando você vai para o mundo espiritual, lá tudo é luz, lá não tem essa escuridão. Não tem energia de Maia, não tem tempo, não tem espaço. É a potência interna de Deus. E essa potência interna, ela existe com a presença de Deus dentro do seu coração, agora mesmo. E você faz parte dessa potência de Deus, como parte dele. Você é o brilho, a centelha divina, né? O fogo espiritual de Deus manifestado nesse mundo. A partir do momento que você entra em contato com o seu próprio eu e se conecta com a fonte desse eu, que é o eu supremo, Vishnu, Krishna, naturalmente você passa a ser uma pessoa brilhante nesse mundo. Então, quando as pessoas falarem para você assim, nossa, aquela pessoa é um gênio, é uma pessoa brilhante, né? E não é, a pessoa brilhante é a pessoa que está vivendo em Deus, nessa paz interna, nessa harmonia, que se ocupa de alguma maneira em estar passando, né, o conhecimento de Deus para as outras pessoas. Ide e pregai o Evangelho. É mais ou menos o que Jesus falou, né? Agora que você realizou Deus, que você entendeu, que você está vivendo nesse sentimento divino, vai e prega. Prega a boa nova, né? Tá a mesma coisa, Krishna falando, vai agora e prega o Bhagavad Gita. Lá no capítulo 18, o Senhor Krishna está explicando isso muito bem. Ele fala assim, os devotos que me são mais queridos no universo são aqueles que estão explicando esse conhecimento diretamente para as almas que estão esquecidas, dormindo, né, em sono profundo, no modo da ignorância, na escuridão da energia material. E isso é a alegria do espírito que encontrou Deus, porque ele já vive esse sentimento, esse êxtase interno, né? Esse êxtase, ele se manifesta não nesse sentido assim de felicidade rejubilante, né? Esse êxtase se manifesta nessa paz. Você está sempre em paz, você está sempre além das dualidades, você entende sempre que Deus está controlando tudo, que o único interesse de Deus é participar junto com você para você voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, para o mundo espiritual. Ou para criar no seu coração uma embaixada aqui espiritual, nesse mundo material, para você abrir as portas para as pessoas que querem entrar, né, nessa configuração energética, vibracional do mundo espiritual. Compreende? Isso aí não faz ninguém melhor do que ninguém. É simplesmente algumas pessoas estão dormindo e outras pessoas estão acordadas. Por eu estar acordado e você sonhando, significa que eu sou melhor que você. Espiritualmente falando. Eu estou simplesmente na condição mais ideal que Deus quer. E já que eu estou acordado, eu tenho que te balançar na cama
de Maya, onde você está dormindo profundamente, e essa é a intenção dessas palestras aqui, né? De falar para você, acorda. Todos os dias eu vou balançar você, acorda, acorda, acorda. Lê o Bhagavad Gita, canta o santo nome. Né? A gente fica repetindo, repetindo, porque a pessoa dorme constantemente, ela esquece o tempo todo. Você pode ouvir essa palestra aqui, e daqui a 2 horas você já esqueceu de Deus, você esqueceu que você é o Espírito, você já está fazendo toda uma organização para o futuro desse corpo material, você está com algum problema com alguma pessoa, ou com alguma dívida, e aí, através dessa preocupação, você vai gerando energia que vai trazendo mais preocupação. E essa é a vida normal das pessoas que elas acham lindas, maravilhosas, né? Gosto de curtir a natureza, eu gosto de fazer isso. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Isso é Maya. Maya completa. Você tem que entender, eu sou um devoto de Krishna, um servo eterno amoroso de Deus, que estou dormindo aqui nesse mundo e criando várias ramificações intelectuais e mentais para justificar essa ilusão que eu quero manter, cocriar. Você é um Deus, um deusinho, né? Você cocria o tempo todo. Todos os dias você tem que acordar e cocriar o divino. Cantar o nome de Deus. Orar e vigiar o tempo todo. Ainda mais agora nesses chamados, né, finais de tempos, onde toda a energia demoníaca está saindo forte, está se manifestando forte. Cada vez mais você está com o sentimento de, sem estar com o pé no chão, que você está sendo enganado. Porém, o devoto ainda não está muito preocupado com isso, porque ele está nos pés de lótus de Krishna. Ele está refugiado na força suprema da existência. Ele não teme. Ele sabe que nada pode lhe acontecer se não for o desejo de Deus, e daí isso cria uma certeza, uma paz tão grande, que você até se torna inconveniente para o mundo, né? As pessoas ficam irritadas com você, porque você não deriva sua energia para participar de um envolvimento, da ilusão que eles criam o tempo todo. E assim é, e assim tem que ser, você tem que ter tolerância, e continuar cantando, e vem aqui na internet, fala alguma coisa, e você sabe que não importa quem venha, quem não venha, quem dá like, quem não dá like, importa que você sentou aqui durante 1 hora, como eu faço todos os dias, e falei sobre Krishna e o recado está dado. Eu vou seguir a minha vida, eu estou voltando para Vrindavana, para Vaikuntha Lokadama, ou para regiões, né, mais adequadas desse universo aqui. E se Krishna quiser que eu vá para o inferno, para pregar sobre ele, eu vou estar muito bem no inferno, porque dentro do meu coração tem o paraíso da consciência de Deus. Temos que ter esse bom senso, né? Esse simples entendimento. Então Krishna está falando aqui, eu estou dentro do seu coração, certo? E para te mostrar misericórdia especial, porque só quando Deus dá misericórdia que você vai entender quem é Deus. Não adianta você querer entender quem é Deus. Só através da misericórdia de Deus, e essa é a misericórdia especial. Krishna falando, eu que estou residindo, né, dentro do seu coração, vou destruir com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Você pode ter o conhecimento, mas o seu conhecimento é um conhecimento apagado. Mesmo quando você lê aqui o Bhagavad Gita, é um conhecimento apagado. Mas quando você está com Deus, rendido a Deus, quando você lê o Bhagavad Gita, esses versos eles ficam iluminados. Você consegue enxergar nesse verso a essência que as pessoas que não se rendem a Krishna não conseguem. Por isso que Srila Prabhupada aqui, no significado, e essa foi a missão dele nesse planeta, ele trouxe a luz da realização espiritual dele nos significados desses versos do Bhagavad Gita. Para quê? Para facilitar a nossa vida. E aí você estando rendido a Deus, lendo os versos do Bhagavad Gita, já Krishna te dando aquela misericórdia para você destruir a escuridão da sua vida com a luz dele, né? Quando você lê o Bhagavad Gita, a luz de Krishna, ou quando eu estou falando aqui, a luz divina
da oratória já começa a aparecer. Então, nunca é você que está falando. Então, querer ter mérito por isso é ridículo. Você tem que se posicionar. Quem está aqui atuando, né, apesar de eu ter um conhecimento, quem está atuando para a definição das palavras é a presença divina. Certo? Você tem que ter essa humildade, né? Não sou eu que faço, mas é Deus que faz por mim, dizia o mestre Jesus. E por causa disso ele era considerado, né, alguém assim, alguém que estava, né, ofendendo Deus, quem é esse cara? Quando ele fala eu e Deus somos um, nesse aspecto qualitativo, né, de você ser uma parte de Deus, Jesus era considerado um demônio, né? Só um demônio que se compara com Deus, e ninguém entende o que é Deus, e criam-se tantas religiões, tantas regras, instituições, um moralismo dentro de uma hipocrisia violenta, e simplesmente você é um com Deus, porque você é uma parte de Deus, e você tem que agir divinamente nesse mundo, e para agir assim, em serviço devocional, você tem que se render a Deus e deixar que a presença viva dele, através dessa luz, se manifeste por você, através do seu olhar, através das suas palavras, através de tudo que você ouve, né? Das suas associações, qualquer que sejam. Então é isso que acontece, mas as pessoas querem complicar, eles querem ver Deus assim como algo fenomenal, oh, Deus está me usando, então eu sou muito importante. Essas coisas, né? Deus é misericórdia, é amor, é devoção, Deus é um amigo maravilhoso, a melhor amizade, é o ser mais íntimo que você pode ter, contar com ele, um amigo fiel que nunca vai te trair, te enganar. E aí você segue na sua vida assim, até a hora da morte. Qual o problema? Daqui a pouco você vai ter que abandonar esse corpo mesmo. Desse pequeno tempo, né, de 100 anos. 100 anos passa rapidinho, ainda mais agora que o tempo está acelerado. Então, o Krishna está falando aqui, né? Está falando aqui, você só tem que se render a mim para que ele manifeste esse conhecimento que você está obtendo da espiritualidade, e o conhecimento também realizado, né, que vem de uma meditação. É Deus que está trabalhando o tempo todo. Então, logo você se volte para ele, né, como Krishna fala aqui, ó, aqueles que estão constantemente devotados a me servir, ele vai se revelar pessoalmente, como também vai revelar esse conhecimento nessa forma de luz brilhante, onde você já começa a enxergar, né? Para você enxergar esse mundo, você precisa ter luz, não é assim? Aí você enxerga os objetos, eles ficam definidos. Então, quando a luz brilhante do conhecimento é manifestada por Krishna no seu coração, naturalmente você vai enxergar Krishna em cada objeto. Você vai ver que tudo é Deus. Não há dificuldade em entender isso. Essa luz, né? Então a luz, vamos dizer assim, você tem esses olhos físicos, mas você tem olhos espirituais também. E através do conhecimento espiritual você obtém a luz. É uma forma de dizer. É uma analogia, a luz brilhante. Porque Deus é brilhante. Tudo que é o mundo espiritual é o mundo do brilho, da luz. Luz quer dizer o quê? Consciência. Você vai entender que tudo está dentro da sua consciência. E a sua consciência está dentro da consciência de Deus. Assim, quando você está integrado com a consciência de Deus, a sua consciência particular passa a enxergar toda essa existência à sua volta como Deus, como a consciência de Deus. Isso é a liberdade, né? É você escapar da Matrix, da Maia. Você só tem que fazer o pequeno esforço de, pelo menos, cantar os santos nomes de Deus, que é o recomendado para essa era de Kali Yuga, onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação, né, de Krishna associado com Srimati Radharani, a energia de amor pessoal dele, onde dentro desse amor nasce a maior misericórdia, que é a libertação de todos os seres de um universo. Então, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu esteve aqui nesse mundo material, e ele está, né?
Ele libertou todo mundo, já libertou todo mundo e deu o processo. Não há o que especular em cima disso. Krishna não só veio como o Senhor Chaitanya, como deu o exemplo de um devoto puro. E ao estudar o Chaitanya Charitamrita, que é o livro, né, recomendado sobre a história do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, você vai absorver as qualidades devocionais de Deus, de serviço devocional, e assim você vai crescendo em consciência nesse mundo, saindo fora dos parâmetros, né, que limitam a sua mente para ficar estagnada nessa falsa identificação com essa forma humana, onde você simplesmente está perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. E aí a gente encontra aqui nesse mundo, né, o Bhakta alemão, por exemplo, ele faz o papel de um personagem material, porque se a maioria não quer saber de Deus, ou tem as suas próprias ideias ou imaginações sobre o divino, você respeita essas pessoas. Porém, quando você vai falar, você fala com base na autoridade da escritura divina, você repete as palavras de Deus, repete o significado de Srila Prabhupada, que é o significado da devoção pura a Deus, né? Como um missionário escolhido por Krishna para vir aqui falar no mundo ocidental. Né? Prabhupada é a Patita Pavana. É uma alma que é escolhida por Deus para salvar outras almas. Salvador das almas caídas, Patita Pavana. Krishna agindo diretamente no coração de um espírito, potencializando esse espírito para ele ser um orador, um pregador da ciência espiritual. E aí quando Prabhupada, ou o Mestre Jesus, ou qualquer mestre que esteja conectado em amor com Deus, vem falar de Deus, não são esses mestres que têm que ter relevância. Você tem que ter respeito por eles, admiração. Você tem que escolhê-los como um protótipo daquilo que você pretende ser de acordo com o desejo de Deus, já que Deus demonstrou através da presença de Srila Prabhupada, através da presença dele como Chaitanya Mahaprabhu, como você deve evidenciar a sua vida de uma forma sábia. Agir com essa luz brilhante do conhecimento o tempo todo. E cada vez que você vai no serviço devocional fazendo aquilo que é o seu talento, né? Cada um tem um talento. Eu gosto de falar, eu gosto de cozinhar. Cada um tem um talento. Tem um que tem talento de ser engenheiro, vai construir um templo, ou vai construir alguma coisa, ou ser ajudante na limpeza do local, mas sempre pensando, eu estou fazendo isso para Krishna, ninguém é melhor do que ninguém, só porque sabe um pouquinho mais de escritura. Não é assim, o que está valendo é a essência, é o quanto o seu espírito está se manifestando. E quanto mais você está no serviço a Krishna, mais ele te usa. E quanto mais Krishna te usa no serviço a ele, mais prazer, mais felicidade, mais gratidão você tem, porque a energia que está rolando nesse serviço, nessa troca de informação, né, que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é algo tão magnífico. Só que eu não vou pular aqui de êxtase por causa disso, mas é uma paz, é um sentimento de que é isso mesmo, passe o conhecimento, para que as pessoas entendam e também possam ser precursores ou informantes de Krishna nesse mundo. Isso aí é o Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo unido falando sobre Deus, dentro de suas realizações, dentro dos seus humores específicos, né? Porque cada pessoa se relaciona com Krishna de uma forma específica. Tá? No mundo eternamente, né? Por isso que lá no mundo espiritual tem as várias divisões de seres em relação de amor com Krishna, mas ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é particular, isso de cada um. Descubra a sua tendência em relação a Deus através da sua iluminação. Certo? Então, para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi muito boa, muita inspiração.
E vamos seguindo aí, vamos seguindo, ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!